Provavelmente eu vou usar. Obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de nosso Senhor Jesus. Uma alegria poder retornar a essa casa e encontrar aqui corações tão queridos, amigos que são para nós motivo de alegria e que pelo convite, também sempre muito gentil, nos oferecem uma oportunidade que é para os nossos corações muito sagrada, que é partilharmos o Evangelho de Jesus, o corpo do Cristo simbolizado através da sua mensagem, como pão, alimento para as nossas almas. Nosso desejo, portanto, é este, de que essa mensagem da nossa tarde alimente os nossos espíritos, ou nos alimente, espíritos imortais que somos. Que Jesus, nos inspirando através de sua sabedoria, possa alcançar os nossos corações, trazendo-nos, além do alimento espiritual, também aquela inspiração que preenche as nossas almas de bom ânimo, para seguirmos nessa jornada de partilha do pão. A nossa conversa de hoje é um pouco sobre uma das leis morais que Kardec irá elencar em O Livro dos Espíritos, como fazendo parte dos recursos que Deus utiliza para gerir o universo. As leis naturais, a lei natural, são aquelas que servem ou que têm por finalidade gerir todo o funcionamento do cosmos. Há uma lei entre elas, a chamada Lei do Progresso, que rege justamente a nossa jornada evolutiva. Criados simples e ignorantes, caminhamos até a Deus, onde, em comunhão com o Pai, em perfeita integração criatura-criador, conheceremos a divindade como somos por ela conhecidos. Nessa jornada, porém, os diferentes degraus que precisamos trilhar consistem justamente nessa síntese feita por Leon Denis, onde o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A síntese do processo evolutivo, feita por Leon Denis, precisa ser destacada, representa aquele momento ou aquele instante de virada, onde as criaturas passam ao reino hominal. Princípio inteligente, no universo existem duas coisas, a divindade, Deus, e o princípio inteligente. Princípio inteligente, anima o mineral, anima o animal, passamos pelos diferentes reis, evoluindo até que, neste instante em que passamos a condição de animal, despertamos no homem, aí na assertiva do filósofo espírita por excelência, nós temos esse caminhar que representa para nós a nossa jornada a caminho da luz. Leon Denis tem um poder de síntese incomparável, é fato, mas ele nos chama a atenção, através dessa frase, para um detalhe muito importante da lei do progresso. Ela se dá em toda a criação. E ela é uma fatalidade. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Deus não nos dá a liberdade absoluta. Deus não nos dá a liberdade de fazermos deliberadamente o que quisermos. Pois que a sua vontade se sobrepõe à nossa. A vontade do Criador é soberana. E os propósitos de Deus para a nossa existência sublinhe-se, propósitos por excelência amorosos, eles também são soberanos, de modo que não há criatura, por mais que nos esforcemos, e na condição de espíritos ainda muito infantis, por vezes nos esforçamos bastante para isso, refratários ainda ao convite de Jesus, ao seu Evangelho, à vivência integral da sua mensagem. Por mais que nos esforcemos, nenhuma criatura conseguirá se apartar do amor de Deus. Nenhum de nós conseguiremos, de maneira permanente, permanecermos desconectados do divino, do sagrado. É por isso que a lei do progresso ela se faz como uma fatalidade. Todos nós estamos condenados
a irmos a Deus, a alcançarmos a luz. Na perfeita conexão, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, da consciência humana com a consciência cósmica, do perfeito alinhar entre o coração da criatura com o da matriz amorosa que o gerou. É uma fatalidade. Todos nós chegaremos à luz. Começamos então nossa exposição da tarde, meio que pelo final. Já sabemos qual é o destino certo para todos nós. Vamos refletir agora um pouco sobre a caminhada, sobre o percurso até lá. Aqui nós temos um tópico interessante que nos é trazido pelo Emmanuel, nesta obra magnífica que dá título à nossa conversa da tarde, que é justamente A Caminho da Luz. Através das mãos abençoadas de nosso querido Francisco Cândido Xavier, Emmanuel vai nos trazer ali detalhes do processo evolutivo das criaturas reencarnadas na Terra. Detalhes, portanto, da nossa jornada evolutiva, espíritos vinculados à Terra que somos. E ele começa no primeiro capítulo falando-nos da gênese planetária. E ali o benfeitor nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual, conforme os arquivos do mundo celeste, no mundo espiritual, na verdadeira vida. Imaginemos Emmanuel consultando bibliotecas no plano espiritual. Se aqui na Terra já temos uma vastidão de conhecimento que, por vezes, parece-nos um oceano incompreensível e inalcançável, imaginemos o que é isso, do ponto de vista espiritual. E Emmanuel nos diz, conforme as tradições no mundo espiritual, então, de um ponto de vista que é outro, de um ponto de vista infinitamente mais amplo do que aquele que a nossa ciência terrena é capaz de nos oferecer, Emmanuel nos diz que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Recordemos que Kardec, quando elenca lá aquela gradação que tem uma finalidade apenas didática, é óbvio que ela não é estanque, ela não é fixa e rígida, onde o codificador irá estabelecer, através da orientação dos espíritos de o Consolador prometido, a hierarquia ou as diferentes categorias de espíritos, nos dizendo daqueles que são os espíritos imperfeitos, nós, a maioria de nós, eu estou falando nós para não ficar sozinho nessa condição, evidentemente, mas aqueles espíritos que estão mais próximo da criação, que ainda estagiam em um patamar muito infantil. Espíritos superiores, que já avançando mais em intelectualidade e amorosidade, na moral e no desenvolvimento intelectual, já têm uma compreensão da vida muito mais próxima do Criador. Ainda estão sujeitos ao erro, porém, porque ainda são falíveis. Não são espíritos perfeitos. À exceção de Jesus, conforme Kardec nos revela, foi o único espírito puro que já passou pela Terra. À exceção dele, todos os outros grandes vultos são espíritos superiores. Francisco de Assis é um espírito superior, mas não é espírito puro. O Senhor Allan Kardec, espírito superior, mas não é espírito puro. Através da obra que legaram, já dão provas do quanto avançaram na jornada espiritual, mas ainda estavam sujeitos ao erro. Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, espírito superior, certamente, de uma amorosidade tocante, mas ainda estava sujeito ao erro. Jesus, porém, era espírito puro. E Kardec nos diz, os espíritos puros não estão mais sujeitos às vicissitudes da terra, às oscilações da matéria, de modo que eles são infalíveis. Jesus jamais errou. O Cristo, cada gesto, cada movimento dele pela existência, foi ou reservou ali exemplos, lições pedagógicas perfeitas. Nenhuma fala do Mestre, nenhum gesto do Cristo representa um erro. De modo que se encontramos ou imaginamos haver alguma contradição
na sua mensagem, o erro está em nós, não nele, nas nossas limitações na compreensão da mensagem, não no Cristo. Espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Recordemos que Deus, a divindade, inteligência soberana, suprema do universo, ele conta, por desejo próprio, com colaboradores, com mãos operosas para cumprir os seus propósitos, que dissemos lá no início, são por excelência amorosos. Mas Deus precisa de ministros para reger o cosmos. Emmanuel está nos dizendo, no primeiro capítulo de A Caminho da Luz, que Jesus é um desses grandes ministros, desses espíritos crísticos, infalíveis, que cooperam agora com Deus, sem mais a condição da possibilidade de erro, apenas de boa vontade e disponibilidade para a realização do amor de Deus em todas as consciências das criaturas. Continua o benfeitor: nas mãos desses Cristos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias. Vejamos que o benfeitor nos faz recordar um dos princípios da doutrina espírita: pluralidade dos mundos habitados. Todos os orbes são habitados. Deus não fez nenhuma obra ociosa. E o que Emmanuel está nos dizendo? No governo de cada um desses astros existe um espírito crístico. Jesus, dentro daqueles astros que estão no sistema solar, o Cristo é um dos mais evoluídos moral e intelectualmente. Porque mesmo depois de atingindo a condição de espíritos puros, São Luís vai nos trazer esse adendo, lá em A Revista Espírita ele nos diz, ainda aí há o que se evoluir. A gente acha que a gente chegou no final, mas na verdade é o início. Você terminou o ensino médio, começou a graduação. Espírito puro ainda precisa evoluir. Não está mais sujeito ao erro, mas ainda precisa evoluir. No último degrau dos espíritos puros estão os Messias. Jesus alçou todos os degraus da evolução. Por isso temos a segurança de afirmar: Jesus é a referência soberana para nós. Se encontramos na ciência materialista muitas inconsistências, muitas incertezas, muitas dúvidas, na interpretação da teologia também, muitas vezes nos esbarramos com grandes desafios de compreensão do texto. A própria doutrina espírita, em sendo na condição de consolador prometido, irá finalizar as 3 revelações, descortinando para nós um horizonte de compreensão muito maior destes textos bíblicos, da revelação feita por Moisés e por Jesus. Ainda assim, sempre nos deparamos com alguma falta no que diz respeito à compreensão da nossa realidade mundana, a compreensão do outro e de nós mesmos. No entanto, sempre teremos em Jesus a referência segura para buscarmos esclarecimento. Se a ciência ainda não tem respostas para tudo, se as religiões, por sua vez, ainda esbarram em conflitos, em antagonismos, que são frutos ainda das imperfeições humanas, no Cristo, ajustando a nossa sintonia, a sintonia da nossa consciência, teremos sempre a resposta para as inquietações que trazemos. Jesus é soberano. Jesus é soberano. Emmanuel está nos dizendo, essa comunidade de espíritos angélicos, da qual Jesus faz parte, como um dos membros de destaque, já se reuniram em torno da Terra para tratar dos destinos da Terra apenas em 2 ocasiões. A primeira delas, quando a Terra ainda em formação, aquela poeira cósmica que se desmembrara, que se desconectara da supernova que deu origem ao nosso sistema solar, na condição ainda desse planeta rochoso em formação, o Cristo e esses outros ministros crísticos do sistema solar reuniram-se para tratar dos destinos dessa terra. Este educandário bendito que nos acolhe e nos oportuniza experiências valiosas
Na nossa caminhada em direção à luz, ali no momento da sua gestação, contou com a atenção dedicada de cada um desses espíritos, tendo como dirigente supremo Jesus, pois ele era o responsável por esse planeta. Daí os espíritos nos revelarem: o Cristo é o governador da Terra. Diferentemente, quando a gente fala governador, não sei vocês, mas já me dá um aperto no coração tão grande, que a gente está acostumado com referências políticas tão problemáticas, tão difíceis. Jesus não erra. Não dá para compreendermos o desconhecido, muitas vezes, a partir do limitado. Jesus não erra. Então, quando a gente fala de governador aqui, é de um outro comportamento que estamos falando. É de um bom pastor que estamos nos referindo, ou é a um bom pastor que estamos nos referindo. Profundamente amoroso, Jesus tem a responsabilidade de ter em suas mãos os destinos de todas as consciências que se vinculam ao planeta terrestre. Recebeu de Deus a confiança de cada uma das suas ovelhas. E recordemos a promessa que ele faz ao Pai: nenhuma das ovelhas que me foram confiadas se perderão. Nenhum de nós, meus irmãos. Imaginemos aquela pessoa que a gente acredita que é a mais perdida. O político mais corrupto. O ladrão mais perverso. O criminoso mais perverso. O espírito mais embrutecido. O obsessor mais agressivo. Imaginemos essa figura. Jesus o ama, tal como nos ama. E mesmo esta criatura não se apartará do amor de Deus. Mesmo esta criatura não será colocada à parte do aprisco celeste de Jesus. Até mesmo esta criatura estará um dia em comunhão conosco, celebrando a glória de existirmos em Deus. Olha o que Emmanuel nos diz. A segunda ocasião foi a da vinda de Jesus ao mundo material. Lembremos, o Cristo já era Cristo na formação da Terra. 4,6 bilhões de anos atrás. Jesus não tinha necessidade nenhuma de reencarnar. Ainda assim, ele escolhe, por sacrifício e renúncia, vir à Terra ele mesmo para ser a segunda revelação, a revelação inteira da lei divina. A revelação inteira da lei divina. A terceira revelação, o Consolador prometido por ele, a doutrina espírita, tem uma finalidade apenas: de nos facilitar a compreensão da segunda. Jesus é a síntese da lei de Deus. Por isso Kardec nos aponta ou nos destaca em o livro A Gênese. Jesus foi o médium de Deus, porque nenhuma outra criatura foi capaz de apresentar ao mundo a face divina de maneira tão límpida e nítida como o Cristo. Nenhum homem que pisara na terra, animando um corpo, foi capaz de apresentar e revelar o pensamento de Deus à humanidade de maneira tão pura como Jesus. Jesus é o médium de Deus. Traduziu o pensamento de Deus para a criatura humana de maneira incomparável. Na ocasião que ele escolhe fazer isso, por amor e renúncia, vir à Terra, sofrer as dores que o corpo físico impõe de maneira igual a todos nós, Jesus era espírito puro. E às vezes a gente acha, depois que eu virar espírito puro, não vou sofrer mais. Jesus sofreu, Jesus sentiu dor, mas Jesus não teve aflição, Jesus não se afligiu. Jesus sentiu uma dor profunda, imaginemos o Getsemane, transpirou sangue. Pai, se lhe for aprazível, afasta-te de mim este cálice, mas que cumpra-se a sua vontade. Porque o Cristo nos dá uma lição valiosa. Nós não podemos nem precisamos fugir da dor para caminharmos com Deus. Mas é sempre fundamental e necessário, para não nos desesperarmos, nos submetermos de boa vontade à vontade de Deus. Cumpra-se a sua vontade. Cumpra-se a sua vontade. Jesus sentiu dor. Tinha necessidade? Não. Porque ele já era espírito puro. Ele não tinha mais necessidade de realizar nenhum aprendizado. Ele sofreu e sentiu dor, dando-nos um testemunho da misericórdia e do amor divino, porque através do seu sofrimento ele nos trouxe lições valiosas. Através da sua dor, ele muito nos ensinou.
Espírito puro, Espírito crístico. Espírito puro, Espírito crístico. Na ocasião, então, de se organizar a sua vinda ao mundo material, vejamos, né? A gente tem um anjo da guarda, a gente já fica feliz. Eu não sei vocês, mas eu fico feliz demais da conta. De saber que tem um coração que muito nos ama perfeitamente, que já é um espírito superior, que já erra menos que nós, que está disposto em todos os instantes a ser um auxílio para nós, a ser um suporte, a nos orientar, a nos auxiliar na nossa tomada de decisão, ao bom uso do nosso livre-arbítrio, se alegra com as nossas alegrias, se entristece com as nossas tristezas e fracassos morais, nos apoia, nos compreende, tem misericórdia de nós, nos acolhe sempre que necessitamos e está em plena e perfeita disposição para as nossas necessidades em todos os momentos. Sabermos dessa notícia já nos alegra o coração profundamente. Agora imaginemos o que é Jesus. Quando reencarna, contar não com a companhia de espíritos superiores, mas com a companhia de outros Cristos. É de um espírito dessa envergadura moral que nós estamos nos referindo quando nós falamos do governador do orbe terrestre. Jesus vem ao corpo para nos trazer ou nos lembrar de como nós somos amados por Deus. E Emmanuel irá nos dizer: para que a luz se fizesse no mundo, o Cristo se fez tal como uma vela, que gasta-se, que consome-se, para que a luz possa existir. Assim Jesus gastou-se, desgastou-se, consumiu, para que a luz pudesse existir. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aqui uma breve linha do tempo da nossa história evolutiva, nós espíritos reencarnados na Terra. Há, na atualidade, do ponto de vista científico ainda da nossa ciência, limitada, mas que muito contribui para a nossa compreensão da realidade, há na nossa atual compreensão do universo a hipótese de que existem, na verdade, multiversos, vários universos. Esse universo no qual nós estamos habitando, uma estrelinha de quinta grandeza que fica, diga-se de passagem, né, numa Via Láctea que está na periferia desse universo, nós tivemos início da formação desse universo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. O nosso universo. Deus cria desde sempre. Deus cria eternamente, de modo que a hipótese de que existem outros universos, ela encontra muita sustentação no paradigma espírita. Mas vejamos, há 13,8 bilhões de anos atrás, aproximadamente, houve a formação do nosso universo. Há 13 bilhões, aproximadamente, a formação da Via Láctea. A vida na Terra surgiu há aproximadamente 3,48 bilhões de anos atrás. Nós estamos ali em 2023. E aí, para nós fazermos um percurso, eu não sei se vai ficar muito didático, porque eu não sei se vai estar nítido para vocês, mas vamos tentar traduzir o que é isso daí. Carl Sagan, tentou fazer uma espécie de aglutinação, comprimiu essa história que nós fizemos menção agora, desde a criação, desde a formação do nosso universo até os dias atuais, em um calendário, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Ele tentou pegar toda a história do universo e colocar num calendário. Então, os 13 bilhões de anos que a gente fez menção, que é um número difícil de compreender, imaginemos 13,8 vezes 10 elevado à nona potência. 13,8 e depois mais 9 zeros. É um número um pouco desagradável de ser olhado, é um pouco incompreensível. O Sagan tentou traduzir isso para nós num calendário de um ano. E o que ele notou? Ele colocou lá no dia 1º de janeiro o Big Bang. Então, no 1º de janeiro desse calendário, está a origem do nosso universo. Sagan vai nos dizer que a vida na Terra teria surgido apenas, a formação do sistema solar, né, a formação da Via Láctea teria acontecido ali em abril e maio, a formação do nosso sistema solar, a formação da Terra, portanto, ali por volta de agosto, setembro. A vida na Terra, na sua expressão mais primitiva, só vai acontecer em outubro. Então vejamos, o universo existe desde o dia 1º de janeiro. A vida na Terra surgiu aproximadamente em outubro. No 10º mês. A vida primitiva, a gente está falando aqui de organizações
que conseguiam já se reproduzir, organizações de vida, um ser absolutamente primitivo, que tinha material genético, conseguia se reproduzir, mas ainda sem pensamento senciente, sem inteligência nenhuma. Nem rudimentar, talvez só instinto, um instinto absoluto, imperando aqui na sua expressão mais primitiva ainda. Aí teremos, né, a formação dos dinossauros ali no dia 16 de dezembro. No último mês, no 12º mês, a gente vai ter os dinossauros ainda. Parece um pouco distante, né, quando a gente pensa na Terra sendo habitada por esses gigantes, a gente parece que está tão distante desse momento, mas vejamos que no calendário de Sega eles teriam surgido no dia 16, na metade de dezembro. O ser humano, estou fazendo evidentemente uma síntese, né? Ele vai elencar vários eventos que aconteceram aí ao longo do ano, mas em função do nosso tempo, sintetizando apenas aqueles que são mais relevantes para nós. O ser humano teria surgido no último minuto do dia 31 de dezembro. No último minuto do dia 31 de dezembro. Às 23 horas e 59 minutos teria surgido o ser humano. Esse corpo, essa espécie que nós animamos para realizarmos a nossa trajetória evolutiva, essa espécie humana teria surgido sobre a Terra há 1 minuto atrás. Há 1 minuto atrás. Jesus teria vindo ao planeta há 4 segundos atrás. Há 4 segundos atrás. Então imaginemos o que é mudarmos o nosso ponto de vista e compreensão em relação a essa escala temporal. O universo foi criado há 365 dias atrás. Jesus só veio nos trazer a sua mensagem há 4 segundos atrás. A gente está em contato com a segunda revelação há 4 segundos atrás. Pouquíssimo tempo. E às vezes a gente olha para o que nós fizemos em outras escolas religiosas da mensagem de Jesus e nos envergonha profundamente como distanciamos a verdade que o Cristo nos apresentara nas nossas ações, na institucionalização das religiões, como ainda permanecemos distante da revelação do Cristo. Mas é fundamental olharmos de um outro ponto de vista, da realidade de espíritos imortais. E da realidade de espíritos imortais tem pouquíssimo tempo que a gente está em contato com Cristo. É lógico que isso não nos isenta da responsabilidade de nos esforçarmos para nos aproximar dele. Mas imaginemos, se Jesus foi para a Terra, um abalo sísmico do ponto de vista moral, porque é isso que os Espíritos nos dizem, se os grandes cataclismos terrestres geraram mudanças na crosta terrestre, no clima, na vegetação, no solo, se alguns incidentes, alguns cataclismos geram progresso material, porque nos faz investir mais em determinadas regiões, em determinadas tecnologias, isso faz com que nós avancemos do ponto de vista material, não há nenhum cataclismo que se equivale à vinda de Jesus na Terra do ponto de vista moral. O Cristo abalou o sistema terrestre do ponto de vista moral. 4 segundos atrás, embora possa não nos parecer, foram suficientes para gerar profundas mudanças e alterações nas consciências das criaturas. Jesus gerou um avanço. Ele foi tal como uma alavanca a impulsionar o progresso moral dos espíritos reencarnados na Terra. Porque a gente tem um grande problema. A gente se fixa muito facilmente no que existe negativo, no que existe de errado. A gente está sempre olhando para o copo meio vazio. E a realidade que Jesus nos apresenta é uma realidade, me perdoem a redundância, realista. Nos diz Emmanuel, o Evangelho do Cristo avança no terreno dos corações humanos palmo a palmo. Palmo a palmo. Mas cada palmo representa para a criatura uma renovação intensa, uma revolução. Como não recordarmos de Maria de Magdala, a convertida da cidade de Magdala? De Saulo convertido em Paulo, e imaginemos o que foi esse asteroide chamado Jesus na vida de cada um desses discípulos. Pedro, embrutecido, ímpeto, impulsivo, agressivo, convertido no discípulo fiel e humilde, a pedra viva da rocha do sustentáculo do cristianismo primitivo. Um abalo sísmico do ponto de vista moral. Notemos que, para cada uma dessas consciências, a transformação que faz eco àquela assertiva do apóstolo Paulo, quem está em Cristo, quem conhece a Jesus, nova criatura é.
Nova criatura é. Chama-nos ou direciona-nos para esse ponto essencial. Nos permitirmos ter a estrutura das nossas almas abaladas por Jesus demanda de nós nos permitirmos termos um encontro verdadeiro com Cristo. Termos um encontro verdadeiro com Cristo. Criarmos intimidade com Jesus. É essa intimidade que nos faz compreender por que Maria de Magdala, quando chorando a morte do Mestre e a perda do seu corpo no terceiro dia, quando Cristo ressuscitado havia saído do sepulcro e ela ali naquele jardim não compreendia ainda a grandiosidade daquele momento, escuta uma voz falando com ela, ela o confunde com o jardineiro e pede a ele, mestre, ou, aliás, amigo, se sabes para onde levaram o meu mestre, diga-me e eu irei pegá-lo, eu irei buscá-lo. E a voz diz na acústica do coração daquela alma, Maria. Maria que tinha os olhos ofuscados pelas lágrimas e não conseguia visualizar e reconhecer o seu mestre, ouvindo apenas a entonação do seu nome, Maria reconheceu Cristo. Rabone, mestre. Tamanha era a intimidade daquela discípula, daquela apóstola, que nas palavras de Humberto de Campos, pode e deve ser considerada a apóstola dos apóstolos, pois fora ela que levara àquelas almas a boa notícia, ele vive. Tamanha a intimidade daquela alma com Jesus que apenas escutando o seu nome reconhece que tratava-se de seu mestre amado. Enquanto que aqueles outros 2 discípulos, a caminho de Emaús, caminharam com Jesus por aproximadamente 8 quilômetros e não conseguiram perceber que estavam diante do Cristo vivo. Ele vive. Humberto de Campos nos diz, qual outra alma oferecer à humanidade tão maravilhosa notícia, tão grande alegria, qual mestre, qual sábio ofereceu à humanidade um tesouro semelhante a este? Jesus vive. Jesus vive. Há 4 segundos atrás, tivemos contato com Cristo. E Ele foi capaz de realizar em muitas almas transformações que representam um verdadeiro cataclismo do ponto de vista espiritual. É essa Maria de Magdala, de um passado delituoso e sombrio, convertida numa discípula fiel, que agora conseguia reconhecer o Mestre, escutar a sua voz e segui-lo apenas pela entonação da voz do Cristo. Nos diz o texto de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Maria reconheceu a sua condição de ovelha de Jesus e se permitiu, a partir de um encontro do Mestre, nos dar esse testemunho do poder transformador dessa mensagem. Do poder transformador dessa mensagem. Do poder transformador que há em um encontro verdadeiro com Jesus. Quem está no Cristo, quem está em Cristo, palavras do apóstolo Paulo, nova criatura é. Nova criatura é. Questão de número 783, Livro dos Espíritos. Segue sempre a marcha do progresso, uma caminhada lenta e gradual? E os Espíritos nos dizem, há o progresso regular, que é lento, naturalmente, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride depressa, quando deveria, tão quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Abalos físicos, guerras, lei de destruição, desperta as consciências para a necessidade do progresso material. Abalos físicos também repercutem em consequências morais. Imaginemos, por exemplo, que muitos dirigentes, muitas pessoas que estão com os corações profundamente endurecidos, grandes empresários, pessoas que portam uma enormidade, uma quantidade absurda de bens materiais, permanecem insensíveis à dor humana. Quando, na ocasião de um abalo físico, um tsunami, um furacão, diante de uma calamidade material, para muitas almas é um momento de encontro com Jesus. É aquele momento que o coração endurecido se sensibiliza diante da dor alheia. E aquela alma que antes era indiferente à dor, que não conseguia se apiedar, agora sensível, consegue finalmente mudar o roteiro da sua vida. Por quê? Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Santo Agostinho e
incontáveis nomes que poderíamos rememorar nessa tarde, eles representam para nós isso. Conhecer Jesus significa mudar nossa orientação na direção agora de uma nova bússola, de uma bússola que não erra, de uma bússola absolutamente precisa que nos aponta o caminho da luz. Que nos aponta o caminho da luz. E aí, Kardec está nos chamando a atenção para isso. Tem os abalos físicos, mas tem também os abalos morais. Jesus, abalo moral. Cada um desses espíritos que reencarnam, e nós estamos em um momento muito especial para isso, onde esses vultos do passado volvem ao corpo físico, para, através da sua simplicidade, da humildade, da amorosidade, nos recordarem aquilo que é essencial. Porque os discípulos de Jesus, ele nos diz, não serão caracterizados por aparências, por posses materiais, por realizações no mundo. Os verdadeiros discípulos, diz o Mestre, serão identificados por muitos se amarem. Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. E são essas almas hoje reencarnadas que nos fazem recordar essa lição valiosa de Jesus. Que o que é essencial no nosso comportamento, na nossa forma de ser e estar no mundo, não está sustentado em aparências. Não almejamos, nas palavras de Humberto de Campos, tronos de areia, mas sim a edificação dessa luz que é imperecível, perene e permanente, e que se revela através de nós sempre que, nos prostrando diante de Jesus, atendemos o seu convite. Tal como Maria de Magdala, ouvindo a sua voz, conseguimos nos sensibilizar para aprendermos a renúncia e o sacrifício em favor do amor no mundo. Os Espíritos continuam. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque ele tem de atingir a finalidade que a providência lhe destinou, que a providência lhe assinalou. Todos nós, o que falávamos lá no início da nossa conversa, todos nós estamos condenados a nos tornarmos espíritos perfeitos, ponto. É uma perfeição relativa, abaixo da qual só existe Deus. Mas é uma condenação, é uma fatalidade. Todos nós estamos condenados a nos tornarmos espíritos absolutamente felizes. Por quê? Deus não aceita, Deus é caprichoso. Duas coisas que Deus é, caprichoso e farturento. Farturento em belezas, farturento em amor. Observemos o pôr do sol de conquista para constatarmos isso. Deus não economiza em oferecer à criatura belezas que nos fazem reconhecer a sua grandiosidade. Deus não economiza, Deus não é mesquinho em nos oferecer incontáveis oportunidades para percebermos como somos amados por Ele e como Ele deseja que nós aprendamos também a nos amar uns aos outros. Deus é farturento em belezas e amor. Mas Deus também é caprichoso. Ele não aceita um esboço imperfeito da sua obra. É por isso que ninguém conseguirá se conservar na condição de espírito imperfeito permanentemente. Porque Deus não aceita um esboço imperfeito de sua obra. Texto o dever, o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos dizendo isso, aliás, Lázaro nos dizendo isso. Deus quer que resplandeça diante dos seus olhos as belezas das suas criaturas. Que beleza é mais encantadora a uma consciência desperta do que o amor genuinamente revelado? Qual obra de arte se equivale a um espírito que vivencia, através da humildade, da simplicidade, o acolhimento dos seus, daqueles com os quais convive? Como não recordarmos a figura de Alcione como exemplo máximo desse discipulado de Jesus? Como não recordarmos aquela discípula que, até onde nos consta, nos anais da história materialista, não se registra nenhum feito de Alcione. No entanto, foi das almas mais exitosas que passaram sobre a terra. Para muitos corações, infelizmente, ainda incompreendida. Muita gente lê lá Emmanuel, Renúncia, e não consegue perceber a grandiosidade daquele espírito. E se perde em comentários mesquinhos, pequenos,
que revelam mais a sua pequenez espiritual, em termos de compreensão, do que propriamente uma característica da benfeitora. Alcione não fundou nenhuma casa espírita, nenhum hospital, nenhum educandário. No entanto, não conduziu grandes coletividades, não foi uma grande dirigente, não realizou nenhum avanço no campo científico. No entanto, volve à verdadeira vida na condição de um espírito exitoso, na condição de um espírito completista, e é recebida pelo Jesus, pelo Cristo vivo. Um dos poucos espíritos que, já passando pela terra, voltou à vida verdadeira na condição de completista. Fez o que deveria realizar. Cumpriu inteira e perfeitamente a sua missão na terra. Onde que Alcione trabalhou? Qual o terreno onde ela semeara? Qual o santuário onde ela pregara? No terreno dos corações da sua família. Alcione nos deu um testemunho de sacrifício e renúncia também, vivendo amorosamente para os seus familiares. Porque a nossa missão, na condição em que estamos, ela se inicia e tem vastas proporções no santuário da nossa família. No santuário da nossa família. Alcione nos mostra isso. Muitas vezes a gente se perde. Quero fazer palestra, falar para várias pessoas. Vou fazer um ato de benemerência, distribuir várias cestas básicas. Tudo isso tem valor. Tudo isso cria contexto para que os nossos corações sejam sensibilizados, para que a gente se aproxime de Jesus. Tudo isso é valoroso, mas é importante, mais uma vez, sabermos distinguir aquilo que é supérfluo daquilo que é necessário. Aquilo que é essencial é invisível aos olhos. E o mais essencial de tudo está no nosso lar, na nossa casa. Os espíritos têm dito isso, com frequência e de maneira veemente em todas as reuniões mediúnicas. Cuidem das vossas famílias. Cuidem das vossas famílias. Cuidemos desse valor sagrado que é o lar, regido e construído sobre a égide do amor cristão. Sobre a égide do amor do Cristo, melhor dizendo. Não cristão no sentido religioso, mas do Cristo, no sentido de revelação suprema. Aqui nós já passamos, o que se deve entender por lei natural, é a lei de Deus. Ela é única, é perfeita, é soberana, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. De modo que a nossa felicidade está justamente no nosso reajustar a essa lei. Se Jesus é para nós a bússola a nos permitir se reajustar, o Cristo é o caminho da luz. Tudo o que a gente conversou aqui nessa tarde era para chegar nesse ponto. A lei de Deus ela é perfeita. Ela é soberana. Nós a esquecemos e negligenciamos, nos dizem os Espíritos. Por isso houve a necessidade que ela nos fosse revelada. Ela é perfeita e inteiramente revelada por Jesus. O que precisamos fazer? Ajustar as nossas existências à existência do Cristo. Nas palavras do poeta, aprendermos a viver tal como Jesus viveu, a amar tal como Jesus amou. E aí, para nós caminharmos para o nosso encerramento, tem um texto muito bacana que está em Obras Póstumas e também na Revista Espírita, que é intitulado de A Nova Era. Nessa gradação, então, de progresso em direção à luz, em direção a Deus, passamos por diferentes condições espirituais e o nosso planeta, em função da condição da maioria dos espíritos que nele estão reencarnados, também passa por gradações. No momento atual, do ponto de vista planetário, nós estamos diante de uma nova era. Alçando mais um degrau. Está longe ainda do final. Tem um cadinho ainda para caminhar. Essa caminhada vai demorar um bocado. Mas estamos chegando a uma nova categoria. Não será o fim do sofrimento sobre a Terra. Porque o mundo de regeneração é caracterizado por uma ampliação do bem, mas o mal ainda não perdeu seu império. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente acha que o mundo de regeneração é um negócio assim absolutamente sensacional, vai todo mundo se amar, não vai ter mais desavenças, vai ser perfeito. O mal ainda não perdeu seu império. Mas já é uma terra renovada. É uma terra diferente da que nós conhecemos. Porque aqui a solidariedade, ela impera. Cada geração é caracterizada por um vício e uma virtude. Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A vossa geração é caracterizada pela virtude do progresso material.
do desenvolvimento intelectual e pelo vício da indiferença moral. Da indiferença moral. Mundo de regeneração, não tem mais indiferença moral. As pessoas sentem a dor do outro. A gente se compadece, a gente se solidariza. Mas ainda tem mal. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Não só dos hebreus, né? A gente sabe. Deus usou aquele povo como um local para nos trazer a primeira revelação. Depois Jesus veio dar-lhe cumprimento, dar-lhe sequência, dar-lhe perfeita integração. Integração da lei que fora revelada inicialmente por Moisés, a lei divina por excelência. Mas foi importante, e é muitíssimo relevante que entendamos isso. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral. Da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre a humanidade uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Para finalizarmos, um espírito israelita, vejamos, um espírito israelita. Olha que interessante, alguém que estava no seio da comunidade judaica, um hebreu, nos revelando isso. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. O Espiritismo a concluirá. Texto, o ponto de vista. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Aquele que se coloca, ainda que por pensamento, na vida futura, aure ou encontra aí, nesse exercício de compreender esse espírito imortal, uma fé inabalável. Os Espíritos nos dizem, uma fé inabalável. Faça sol, faça chuva, faça um calor escaldante, faça frio. É uma fé inabalável. A consciência de que há em todas as coletividades espíritos puros na diretriz de todos os nossos destinos. Há uma fé inabalável. A certeza que nos traz calma, que nos traz paz. De que por mais que haja tempestades, temos uma companhia sublime, que é a companhia de Jesus. O Cristo não ofereceu ao mundo, palavras de Emmanuel, uma coroa de rosas, uma coroa sem espinho. Diz antes ele, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Há aflições, há dores, há tempestades. A boa notícia é, o Cristo está conosco. O Espiritismo tem por fim essa missão, nos facultar uma fé inabalável através da revelação da realidade da imortalidade da alma. E essa fé inabalável, continua Kardec nesse mesmo texto, dizendo-nos, tem consequências moralizadoras para o espírito reencarnado. Nosso processo de moralização, de transformação, de regeneração em síntese, se dá pela via da fé. Quanto mais acreditamos, quanto mais sentimos e somos fiéis às leis divinas, mais nos moralizamos. Ser fiel a Deus passa por sermos fiéis a Jesus. E aí é preciso, para terminarmos, recordarmos mais uma vez a figura de Magdala. Aprendermos no silêncio das nossas almas a escutar a voz do Mestre. Ouvindo-o, deixarmos, ainda que por alguns instantes, mudarmos o nosso foco na relação com o Cristo. Da condição de pedintes, legítima, sim, necessária muitas vezes, para aqueles que finalmente conseguem dizer ao Mestre, Cristo querido, que queres que façamos? Que quereis que nós façamos? A nova era bate à nossa porta,
Mas se tanto aguardamos por ela, hoje Jesus espera por mãos operosas que possam colaborar para a edificação desse novo mundo. A nossa caminhada em direção à luz é uma caminhada solidária. Aqueles que nos precederam de maneira solidária agora nos auxiliam e contam com a nossa colaboração para aqueles que estão na retaguarda. Enfim, o convite de Jesus é, ouvindo-nos, ouvindo a sua voz, que possamos verdadeiramente segui-lo, operosos e dispostos a colaborarmos com Cristo, certos de que a herança da luz está na justa proporção de esforço que façamos nessa caminhada com o Mestre. A cada um dos companheiros, reencarnados e desencarnados, pela atenção gentil, paciente e indulgente à nossa gratidão, e o nosso desejo de que seja Ele, o Cristo de Deus, o Cristo vivo, a animar em nossos corações a esperança de um mundo regenerado e a tutelar as nossas almas a caminho da luz. Muita paz.